Olá pessoal, tudo bem? Então aqui é o Thiago Balbinotti, estamos aqui novamente hoje para mais um episódio do Líderes de Sucesso. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus Lorenzi. Então estamos aí de novo, né, Thiago, para mais um episódio do Líderes de Sucesso com uma visita ilustre que vai se apresentar agora para vocês conhecerem um pouquinho. E a gente quer saber muito da tua história, saber um pouco da tua mentalidade, dos teus percalços e como é que tu chegou até aqui, né? Vai ser muito valioso para a gente. Obrigado por ter vindo. Estamos muito felizes de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Sou Luís Brito, sou português, sou um empresário em Portugal e também aqui no Brasil. E é um pouco disso que vamos falar, da minha história, do meu percurso profissional e também da minha posição aqui no Brasil enquanto empresário e enquanto empresário que ajuda empresários. Muito Perfeito. Interessante essa história. Bom, antes disso, nossos comerciais, aí depois a gente segue o papo. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades. Bom, muito bem, vamos começar então, já de primeira mão agradecer, Brito, pela presença, por aceitar o nosso convite, por estar participando aqui hoje comigo e com o Matheus. O que é para ser um bate-papo, uma conexão aí Brasil-Portugal, dá para dizer assim. E para começar, nada melhor do que conhecer um pouco melhor a tua história. Então, entender um pouquinho como é que foi o teu início como empreendedor e se tiver, né, já no meio dessa história, alguma dica aí para nossa audiência de como persistir nesse caminho, porque ele tem alguns percalços, a gente sabe bem como empreendedor aqui no Brasil. Não sei se muda muito lá em Portugal, é o que a gente vai querer entender também. Mas, por favor, começa com onde é que foi que despertou o espírito empreendedor aí do Luís Brito? Muito bem. Foi um pouco por acaso, porque eu terminei a minha licenciatura em Informática de Gestão. Aliás, eu estava no último ano, quando enviei um currículo para uma empresa de informática, onde concorri. Foi o único currículo que eu enviei na minha vida. Começou cedo, então. Comecei cedo, com 23 anos, e acabei entrando nessa empresa, nos quadros da empresa. Só que o que aconteceu durante o percurso académico de informática foi que eu acabei por comprar um computador e começar a trabalhar com software de desenho, que não era o que era suposto eu fazer enquanto estudante de informática de gestão. Portanto, seria mais adequado estar a trabalhar com programas de contabilidade ou com programas de gestão integrada de processos, etc. Mas, como autodidata, eu iniciei o meu percurso no desenho por computador. Comecei a fazer alguns trabalhos por carolice, como nós costumamos dizer, logomarcas e alguns trabalhos para alguns amigos que já tinham empresas, e a coisa começou a funcionar. Começaram a achar que eu tinha algum... Levava jeito. Que eu levava jeito. E então, um determinado dia, um amigo meu que era professor de desenho e que era um designer de interiores, mas que não tinha aptidões para trabalhar com computador. E então ele falou comigo na possibilidade de nós criarmos uma empresa, ele com o know-how do design de interiores, eu com o know-how de saber trabalhar em computador, porque nós estamos a falar em 1996, não é? Portanto, ou seja, não era como os dias de hoje.
E então a ideia surgiu e eu acabei por sair da empresa onde tinha acabado de entrar e abracei um projeto que não era a minha área, que eu desconhecia, mas que talvez a minha veia de empreendedor, que eu também desconhecia, tenha feito a diferença. Durante o processo juntou-se ainda mais uma outra pessoa, um designer gráfico de renome lá da minha cidade, que era uma pessoa que já estava muito dentro dessa matéria, e nós iniciámos o processo com recurso a um financiamento bancário, em que cada um de nós foi avalizado pelos nossos pais, não é? Para conseguirmos ter aquele capital inicial para avançar com o negócio, e assim fizemos. Pronto, e fizemos. Foi muito difícil no início, como é óbvio, conquistar mercado. Além de conquistar mercado, aprender a trabalhar para o mercado. Eu não tinha qualquer formação nesse sentido. E as coisas foram acontecendo, não é? Você vai dando uma cabeçada aqui, vai dando uma acertada ali. Sim. E as coisas vão andando. Entretanto, passado um ano, um dos sócios saiu, e passado 13 anos depois, o outro sócio sai também. Portanto, ou seja, tivemos ali vários altos e baixos durante todos esses anos, mas chegou a uma altura que o outro sócio que eu tinha, ele saiu, eu optei por ficar sozinho com a empresa, e em boa hora o fiz, embora tivesse sido uma época mais difícil, porque tinha havido uma crise económica em Portugal muito grande, nós tínhamos sofrido muito com clientes que fecharam, pronto. Sim, o mercado estava... Isso foi mais ou menos 2009, 2010, então? 2009, 2010, sim. Okay. Foi exatamente. Foi exatamente em 2010 que o meu sócio sai, eu fico, e nesse período que eu fiquei sozinho foi um período difícil. Foi um período que eu achei que talvez não tivesse feito a melhor opção ter sido eu a ficar com o negócio. No entanto, já que tinha ficado com o negócio, eu continuei a angariar mercado, a tentar dar a volta por cima, e em 2012 eu conheço uma reunião BNI, fui convidado, aliás eu estava, é um dia que eu nunca mais me esqueço, eu estava no meu escritório com um amigo que também estava a sofrer o problema da crise. Sim. Ele muito no setor da construção e eu também no setor da construção, embora fosse construção de interiores. Ele tinha uma empresa de areia e betão, betão pronto, não é? Portanto, uma grande estrutura, e com a crise ele teve uma quebra grande, e então ele estava no meu escritório e comentou comigo que o cunhado andava num grupo de empresários que tomavam o café da manhã juntos, etc. E eu perguntei, então, mas isso é o quê? Ele ligou para o cunhado falou comigo, convidou-me para participar de uma reunião, eu fui, e há 13 anos há 13 anos que eu faço parte dessa reunião onde eu fui. Até então era só um empreendimento. Sim. Até esse momento de conhecer o BNI. Era um único negócio, era o único negócio que eu tinha. Foi com esse negócio que eu entrei no BNI, é esse negócio que eu ainda represento no BNI e ainda é o meu negócio. Agora, o que acontece é que a partir do momento que eu entrei no BNI, comecei a ter outra visão empresarial e comecei a trabalhar com outras pessoas e a conectar-me com outras pessoas, a partilhar experiências. Você começa a abrir os seus horizontes, começa a perceber que há uma coisa engraçada que é eu tenho um grupo de amigos que quase todos são empresários, ou porque iniciaram como empresários ou porque seguiram as empresas que já vinham dos pais, não é? Ao contrário de mim, eu ainda hoje, quando digo que tenho uma empresa há 29 anos, as pessoas pensam que era do meu pai. Não é? Sim, é verdade, né? Começou cedo. Acredito que é herança, né? Veio de herança. E na família tinha alguém empreendedor? Pai, mãe, próximo? Sim. Na minha família sempre houve empreendedores, sim. E então o que acabou por acontecer foi
aquilo que eu ainda ontem tive a oportunidade de partilhar, que é você começar a abrir o seu leque de possibilidades para outros negócios. Mas para isso você precisa de se libertar um pouco do seu, não é? Portanto, ou seja, você já tem uma máquina que está funcionando, você precisa de colocar pessoas que toquem aquela máquina e que você possa libertar-se desse processo. Pronto, e foi isso que eu fiz. E continuo a fazer. Portanto, ou seja, eu coloquei uma pessoa no meu lugar para poder atender clientes, para poder fazer aquilo que eu faço. Há determinados processos que ainda estão sobre a minha decisão, como é o caso de finalização de orçamentos mais complicados. Quando são orçamentos mais baixos, normalmente eu já não preciso de ter intervenção, mas quando nós trabalhamos com clientes com obras interiores de 200, 300 mil euros, portanto estamos a falar aqui de... É comercial ou residencial? Comercial. Sim, nós estamos falando de 1 milhão e... estamos a falar de quase 2 milhões, quase 2 milhões de reais, e então é preciso alguns cuidados, porque não só para você não se esquecer de ganhar, mas também não se esquecer de não perder, não é? Sim, tem que ser. E então, pronto, esses processos ainda passam por mim, eu faço questão que passem por mim ainda, mas todo o processo depois de execução já é bem fácil eu não estar presente e tudo rola. E então acabei por lançar depois uma equipe BNI, portanto uma equipe BNI que é uma equipe de empresários que eu criei depois na minha cidade, depois lancei uma segunda equipe, hoje estou como diretor consultor de 3 equipes em Portugal, com um total de 140 membros, e é esta ligação que eu tenho próxima com cada um deles, porque tenho uma ligação próxima com cada um deles, que alimenta o volume de negócio da minha empresa e que eu consigo agregar muito negócio às outras empresas também, portanto aqui entrando já naquilo que é o funcionamento do BNI. Com toda esta abertura que você ganha para os negócios e de conhecer outros negócios e de se interessar também por outros negócios, acabei por, numa reunião de 1 a 1, uma reunião com uma colega da minha equipe, entender que havia a possibilidade de umas casas que eu tinha abandonadas no interior de Portugal poderem ser reabilitadas e eu poder fazer um negócio com isso, um negócio de turismo. E então vamos lá, contratei o arquiteto do grupo. Já aproveitou. Aí foi a chuva de referências. Chuva de referência, PNL. E a coisa fez-se, foi um processo que durou, eu comecei em 2019, terminou em 2022, mais ou menos, 21, 22. É um processo muito, muito interessante, que é a Casa dos Alicates, que é uma pousada, mais ou menos, mas que funciona apenas para grupos. Não é? Pronto, ou seja, você vai com uma empresa fazer um team building durante um final de semana e pode locar o espaço, e tem o espaço todo por sua conta, admite até 20 pessoas, 20 dormidas, não é? Todas em camas individuais, para poderem estar pessoas juntas no mesmo quarto que não se conhecem tão bem, não é? Sim, sim. Que não são um casal. E então, pronto, esse foi um outro projeto que eu depois, entretanto, fiz, que tenho delegado a 100%, ou a 99%, não é? Pronto. Mas está perfeitamente delegado com outra pessoa do BNI também, que está a bloquear essa cadeira numa outra equipe e que toca aquele negócio e eu não tenho praticamente intervenção. Em 2016, o António Afonso teve a possibilidade de poder vir para o Brasil, para Curitiba, colocar em prática um projeto de franquia do BNI, que não existia ainda no sul do Brasil, e nessa altura eu já era diretor dele, a Sidónia Faustino também era diretora dele, e ele lançou-nos o desafio de nós virmos em sociedade fazer este investimento, porque ele sozinho seria difícil por questões de tempo, por questões financeiras, era um esforço enorme, porque estamos a falar de iniciar um processo praticamente num país.
não é? Portanto, Sim. estamos a falar do Paraná, neste caso de Curitiba inicialmente, mas o objetivo depois era o Paraná. E então nós, uma vez mais, dissemos que sim, e viemos uma vez mais os portugueses descobrir o Brasil. Até então não tinha vindo para o Brasil, Brito. Eu tinha. Tinha? Aliás, eu tenho uma história muito interessante com a minha primeira descoberta do Brasil, porque eu vim ao Brasil a primeira vez com um grupo de amigos para o Nordeste brasileiro. Sim. Então eu fiquei com uma ideia do Brasil. Não é? Sim. É aquela ideia que você vai ao Brasil, ao Brasil ou a qualquer país, não é? Você tem uma experiência e depois generaliza aquela experiência para todo o país. Sim. Embora eu soubesse que o Brasil era grande, não tinha a noção da dimensão do Brasil. Pronto. E então, a ideia com que eu fiquei do Brasil foi a experiência que eu tive no Nordeste, que eu conheci pessoas que não tinham muita vontade de trabalhar, não é? Eu também. A visão, a cultura que o Brito teve, na verdade, é uma cultura de uma região que ela é mais para férias, para praia, para descanso. É um público diferente. É um público bem diferente. Calor, é bem diferente. Eu imagino que quando bateu no sul mesmo, a percepção foi bem diferente. Foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, esta minha experiência foi em 1997. Portanto, quando eu volto ao Brasil foi em 2016. Poxa. Muitos anos depois. Sim. Mas eu recordo-me que estávamos em Curitiba e marcámos uma reunião às 7 horas da manhã com 3 pessoas e estavam 8 graus, era de noite e chovia em junho. Curitiba chove em junho. Clima europeu. Clima europeu. Vai, eu vou dizer uma coisa, vocês pegaram bem o pós-impeachment ali, devia estar um momento turbulento também economicamente, não? É possível. Não chegaram... Foi junho, né? Foi junho de 2016. Foi ali em 15. Não, mas acho que do impeachment foi uma época, era uma época tensa. E então, nós ficámos no hotel onde íamos fazer a reunião, nós não conhecíamos as pessoas com quem íamos reunir, e eu disse ao António Afonso, está a chover, está frio, é de noite, não vai aparecer ninguém. A generalização que eu estava a fazer daquilo que eu tinha conhecido do Brasil há uns anos atrás. O que acontece é que eram 7 menos 15 e as 3 pessoas que estavam marcadas estavam no hotel. Eles os dois vinham de terno, eram uma moça também que vinha preparada para fazer uma reunião profissional e nós fizemos uma reunião profissional. Aí, quando eu os vi, eu percebi que estávamos num registro totalmente diferente daquilo que eu estava à espera ou que eu conhecia. E foi a primeira vez que eu comecei a ter a noção de que o Brasil é um continente, como a Europa, mas onde o idioma é igual em todo lado. Não é? E o Eduardo e o André acreditaram no nosso projeto. Nós fizemos 2, 3 dias depois fizemos uma reunião no hotel, já com convidados do Eduardo e do André e também da outra moça, embora ela depois não tenha ficado. E aí começou tudo. Havia uma coisa que nos diziam em Curitiba: se resultar em Curitiba, vai resultar no Paraná. E a verdade é que resultou em Curitiba. Nós ainda hoje temos o primeiro grupo que nós lançámos no Sul, a primeira equipe de empresários. Eu não me recordo ao certo quantos eram no início, mas sei que hoje são 140 empresários numa equipe, mais 30 convidados. É um casamento todas as semanas. Imagina a festa. Tem que ter um bom espaço. A cerimônia de aniversário é um espaço. Eu já estive lá, fazem a reunião nas 2 horas. A duração da reunião mantém-se 2 horas. 2 horas. É muita gente. Mas tem algumas adaptações daí, eu acho. Tem umas adaptações, mas é muito interessante. E gera muito negócio. Portanto, é um grupo é o nosso grupo Elite. Sim, é? sim. E por isso é que se chama BNI Elite. Legal. E nós lançámos o Liberty, depois logo no dia seguinte. E foram os 2 primeiros grupos que nós lançámos. Hoje já estamos também em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, como é o caso, estamos hoje aqui em Porto Alegre.
mas de fevereiro, que foi o lançamento, fevereiro de 2017, que foi o lançamento dessas duas equipes, até hoje, são 5.500 membros. É muita empresa, é muito empresário, é um impacto muito, muito grande na economia do Sul, porque nós sabemos que agregamos muito a cada empresa que participa, que agregamos muito à pessoa que representa essa empresa e às famílias que dependem da empresa que está representada, porque nós sabemos perfeitamente, e os nossos membros são a testemunha disso, quer dizer, que são, no fundo, são os nossos clientes que são os mais satisfeitos, não é? com todo o projeto. Eu também sou cliente, não é? Portanto, eu também sou membro em Portugal. O António Afonso também é membro, a Sidónia também é membro, portanto, ou seja, nós caminhamos aquilo que falamos, não é? Portanto, ou seja, é bom para nós, é bom para os outros. E essa é a realidade, pronto, e no fundo, em traços gerais, o percurso é este. Agora, sim, legal. Bom, até só um comentário, né, para o pessoal entender. BNI na região sul é mais de 1 bilhão em negócios fechados só dos membros da região sul, que pega Paraná, Santa Catarina, nos últimos 12 meses, e Rio Grande do Sul. Então, realmente movimenta muito, não são apenas 5.500 membros, são muitos negócios e muitas empresas impactadas por causa do BNI aqui na região sul, que é uma das regiões, na verdade, mais novas até do Brasil, porque o BNI já tinha aqui no Brasil antes, mas que chegou na nossa região aqui há menos tempo. Então, realmente teve impacto e tem, né, impacto aí na vida de muitos, por mais que a gente é meio suspeito de falar, né, Matheus? Porque a gente é membro também do BNI, então o pessoal ainda não sabia, somos também membro aqui do BNI em Porto Alegre. Mas, Brito, durante toda essa jornada, né, de empreendedorismo, e agora é um empreendedorismo que é um pouco lá, um pouco cá, né, ficar se dividindo entre Brasil e Portugal, eu tenho uma dúvida, uma curiosidade, na verdade, e aí, se tu conseguir resumir isso, porque talvez tenha muito conteúdo, que é a diferença ou a similaridade que tem de empreender em Portugal e empreender aqui no Brasil. Eu só conheço o cenário, por enquanto, daqui, apesar que a gente tem alguns clientes de fora também, mas o cenário de empreendedorismo depende de governo, né? Eu quero mais, a minha pergunta é mais no sentido de pessoas, de negócios, da forma de trabalhar, que eu acho que é aquilo que está no nosso controle. Certo. Governo, as outras coisas, a gente não tem muitas vezes o que controlar e são cenários à parte, né? Faz parte, mas é a parte de nós. Então, se tu puder trazer um pouquinho disso, eu acho que é uma curiosidade que talvez não só eu tenho, talvez a nossa audiência também aí, com certeza, tem para entender melhor. Ainda tocando aqui um pouco na questão do governo, porque em Portugal e no Brasil é exatamente igual. Quem toca o país para a frente são as empresas. Deixaram um legado, então, aqui. Boa. São as empresas que levam este país e os empresários dos países é que tocam os países para o progresso. Com este ou com aquele governo vai ser sempre assim. Agora, as grandes diferenças. É curioso que Portugal e o sul do Brasil são muito idênticos na cultura, ok? A cultura empresarial, sinceramente, eu não noto diferenças. Interessante. Diferenças que sejam grandes diferenças. Eu até acho que o sul do Brasil tem mais foco empresarial do que Portugal. É evidente que nós temos de tudo em todo o lado. Não é? Portanto, nós temos pessoas mais focadas aqui, temos pessoas menos focadas aqui, temos pessoas mais focadas lá e menos focadas também. Agora, aquilo que eu acho que é interessante, eu cada vez que estou no Brasil e falo com empresários, todo o mundo tem uma descendência de Portugal, ou tem alguém que está da família que está a viver em Portugal, ou tem a pretensão de um dia viver na Europa ou em Portugal, especificamente, e porque todo o mundo tem um pouco a ideia que a Europa é melhor do que o Brasil. E eu acredito que seja em alguns pontos. Para um empreendedor, não é. Não é. Para um empreendedor, não Olha é. aí. E porquê? Porque a grande diferença que existe entre Portugal, e eu nem vou falar do Brasil, vou falar do sul do Brasil, ok? Porque é a minha realidade. Mas a diferença entre Portugal e o sul do Brasil é a dimensão, é a quantidade de pessoas. E seja qual for o negócio que você tenha, é para pessoas.
quando você tem mais pessoas, você tem mais negócio. E em Portugal nós temos menos pessoas, portanto temos sempre menos negócio. As oportunidades em Portugal são mais reduzidas. Pela dimensão do país, Claro. pelo número da população, que é baixo. Agora, é certo que nós já temos muitos brasileiros em Portugal. Não é? Sim. E a população está a aumentar em Portugal, muito à conta também de brasileiros. O que é bom, porque são super bem recebidos quando vão por bem, não é? Sim. Porque nós sabemos que também importamos o bom e o mau, não é? E vocês aqui também têm do bom e do mau, e também vêm bons portugueses e maus portugueses para o Brasil, não é? Portanto, eles estão em todo lado. Agora, quando eu estou numa conversa com alguém que me diz o que eu gostava era de viver em Portugal, normalmente o diferencial, a vontade de viver fora do Brasil, resume-se a 2 pontos: segurança e gastronomia. Pronto. Porque Portugal tem uma gastronomia muito apetecível, não é? Todo o mundo que vai a Portugal gosta da alimentação portuguesa, da gastronomia portuguesa, dos frutos do mar, tudo. E isso é uma realidade que nós, efetivamente, somos muito bons nisso, em Portugal. E modéstia à parte, porque eu gosto muito também da gastronomia brasileira, a nossa gastronomia é muito variada, é muito cuidada, é muito tradicional, e em qualquer boteco você consegue comer uma excelente refeição. Mas pronto, mas isso obviamente não é isso que move o mundo, não é? Pronto, o que move o mundo são os negócios. E então a capacidade que o Brasil tem, pela quantidade de pessoas que tem, de gerar negócio, é uma coisa extraordinária. Eu tenho 52 anos e estou no Brasil desde 2016, portanto há 8 anos atrás, e eu hoje penso, poxa, porque é que eu não conheci o Brasil 20 anos antes, não é? Porque aí sim a minha vida era diferente. Porque eu vejo muitas oportunidades no Brasil. O Brasil é um país riquíssimo de oportunidades, riquíssimo de pessoas que querem fazer e querem colaborar e construir, e as condições governamentais também acabam por estagnar um pouco essa vontade, não é? E então, por vezes é mais fácil desistir. Poxa, vou para fora, vou para Portugal. Mas Portugal não é diferente. Em termos governamentais é mais coisa, menos coisa, mas e quando eu falo Portugal, falo qualquer país da Europa ou provavelmente do mundo, não é? Portanto, todos nós temos sempre algo que faríamos diferente, não estando lá, não é? Sim. Se lá estivéssemos, se calhar fazíamos igual. Mas a realidade é que é olhar para o copo meio cheio, olhar para as oportunidades, e o Brasil é um mundo de oportunidades. Que acaba sendo até um pouco que a gente falou de manhã no BNI, lá que até o Ademir acabou me questionando qual dos valores do BNI eu achava interessante, e eu falei da responsabilidade, que é essa. Tem fatores externos, a gente comentou agora, que tu vai ficar chorando, vai ficar reclamando, mas sempre vai ter uma oportunidade, né? Então, e claro, quanto mais problema, mais oportunidades tem. Então, a gente acaba tendo, né, um país novo ainda, que está crescendo, tem muito problema, vai gerar muitas oportunidades para quem tiver disposição e vontade de chegar lá. E aí eu queria casar esse assunto até com um pouco da tua história, que eu achei muito legal, e da tua mentalidade, o que mais eu gosto muito da parte de mentalidade, né? E a parte que mais me interessou é que tu não programou muita coisa, mas as oportunidades, quando apareceram, tu sempre foi lá e aproveitou e teve essa coragem. Como é que é isso? O que tu pensa? Como é que tu pensou naquele momento? Por que eu vou fazer isso, sabe? O que te motivou, assim, até pra gente compartilhar? E até um adendo, né? Porque o Brito falou ali da percepção que ele tinha do Brasil, e mesmo assim veio para cá, junto com o Antônio Afonso ali, a Sidônia, né? Não sei se numa aposta ou numa confiança ou só pela amizade, pela parceria, às vezes, né? Tá bom, vamos lá para ver o que vai acontecer. Mas eu acho que isso é um ponto bem interessante, Brito. O que te motivou, o que na verdade tu avalia ou tu avaliou para poder tomar essas decisões? Porque, querendo ou não, foi uma oportunidade lá no início que tu soube aproveitar, depois mais uma oportunidade que acabou surgindo no 1 a 1, que também
tu soube ter a visão ali e aproveitar. A vinda para cá no Brasil também, por mais que tivesse um conhecimento completamente diferente, né, daquilo que tu tinha da região sul para a região do Nordeste, o que te motiva? Né? O que é esse feeling, dá para dizer assim, que às vezes a gente fala que tem um feeling de empreender, né? Tem um feeling de... Isso é uma coisa que eu não vou poder ensinar. E vou explicar porquê. Sim. Porque eu sou do ir. Certo. Há uma coisa, eu vou. Experimenta. Agora, eu vou sem expectativa. O que limita muito empreendedorismo é a expectativa. Quando você quer resultados, ou você está num processo e sabe que vai ter resultados e você quer chegar lá porque sabe que vai ter resultados, porque é um processo experienciado, como é o caso do BNI, por exemplo. Você inicia um novo grupo, eu sei que vai acontecer, e vai acontecer neste tempo, ok? E aí sim, eu quero os resultados. Quando você vai para o desconhecido, eu não quero resultados. Eu quero a experiência. Entendem? Legal. E isso aconteceu logo no início, quando eu entrei no BNI. Porque eu entrei no BNI, era membro. Normal, como vocês são, não é? E como sou hoje ainda lá. Mas, coincidência, o diretor do grupo saiu. Por questões da empresa, por questões pessoais, não faço ideia. Saiu. Como eu entro no BNI com uma empresa com 16 anos, o António Afonso visitou essa equipe na semana seguinte, perguntou quem eu era, disseram que eu era de uma cidade próxima e que tinha uma empresa lá já com 16 anos. O António Afonso queria lançar uma equipe nessa cidade, falou comigo se eu queria se eu podia ser diretor e lançar um grupo na minha cidade. Eu tinha acabado de chegar ao BNI, tinha 2-3 semanas de BNI. Poxa, bem intenso. Só que eu tinha uma rede de contactos grande, que é uma coisa valiosa, não é? Valiosa, principalmente quando você tem uma empresa séria, não é? Independentemente dos altos e baixos, você estar sempre para dar a cara nos bons e nos maus momentos. E isso, sim, isso vem de casa, não vem do empreendedorismo, vem dos nossos valores. E eu tinha essa capacidade de conseguir reunir um grupo de pessoas para poder, efetivamente, lançar um grupo na minha cidade. E eu aceitei o desafio. Aceitei o desafio sem saber exatamente o que era, mas vou fazer. Mas já é um... Vou fazer, vou lançar, lancei. Nisto, o António Afonso ia para uma conferência em Inglaterra, uma conferência do BNI, que na altura eram as melhores conferências que havia ali na Europa, ainda são as conferências de Inglaterra, que são muito aproximadas às conferências internacionais, o formato, o facto de ser tudo em inglês. Já dá um charme, né? E eu disse, eu também vou. E fui, sem expectativa, porque eu não ia fazer negócio. E eu fui. Entretanto, voltei a ir a uma outra conferência também em Inglaterra, no ano seguinte, e a história do Brasil surge mais tarde. Mas quando surge, eu disse, eu vou. O que é que era necessário? Era necessário um investimento, porque nós é que pagávamos todas as nossas passagens, as estadias nos hotéis, todas as despesas, era cada um do seu bolso. Ok? E tudo isso me custou imenso dinheiro. Como custou imenso dinheiro ir às conferências internacionais, que era do meu bolso. E ainda é, não é? Mas na altura o bolso era mais pequeno. Eu não via como um investimento, porque quando você vê como investimento, você espera um retorno. Eu via como a possibilidade de conhecer outro país, a possibilidade de conhecer outras pessoas e de estar em sítios onde, se acontecer alguma coisa, eu estou lá. Ok? E as coisas acontecem mais fora de casa do que dentro de casa. Sim. Correto? Pronto. Com certeza. Por isso o home office é um problema, não é? Porque você está dentro de casa, você está fechado, acaba por não socializar e acaba por ser Tu fica limitado ao teu mundo ali, tu nunca está aberto a uma experiência que pode acontecer de qualquer momento. É um colaborador de uma empresa, como se estivesse a trabalhar numa máquina dentro de uma fábrica. Ok? E eu nunca quis isso. Eu quero estar, quero conhecer, quero ver.
e se surgir a oportunidade, e se for do meu interesse, eu avanço. Se não for do meu, eu já neguei oportunidades, não é? Como toda a gente. Porque as oportunidades depois surgem cada vez mais. E nós já negámos algumas oportunidades, mesmo dentro do BNI. Mas a verdade é que as coisas aconteceram, porque você vai uma vez, vai 2 vezes às conferências internacionais, você já começa a conhecer as pessoas. Há uma coisa interessante que aconteceu, que eu também nunca mais me vou esquecer. A primeira vez que eu fui a uma conferência internacional foi em Long Beach, na Califórnia, e eu 2 meses antes da conferência eu fui fazer aula de inglês. Okay? O meu inglês é mais ou menos, mas eu fui fazer aulas de inglês porque eu ia para a América e precisava de falar inglês. E então, 2 meses antes, aulas de inglês. Eu chego na América, só falei com brasileiros. Isso que foi na Califórnia. Se fosse Miami, então... Não, falei com brasileiros do BNI, porque a conferência internacional era uma conferência do BNI. E, entretanto, os brasileiros já estavam nas conferências também. E então... Poxa, foi quando eu comecei a fazer as primeiras ligações com o Brasil também. Sim. Pronto, e entretanto surge a possibilidade, e a resposta àquilo que o Mateus me perguntou foi pela vontade que eu tinha de ir conhecer. Sabia que ia fazer um investimento, acaba por ser um investimento, porque quando você vai de férias também é um investimento. Você vem mais rico culturalmente, não é? Sim. E por isso esse foi o meu foco. Vamos ver o que dá. Se der, deu. Se não der, não deu. Ok? Não vou chorar este investimento, não vou chorar este dinheiro, e só vou porque posso fazê-lo. Ok? E posso vos dizer que nos primeiros 4 anos nós tirámos 0 do Brasil. 0. 4 anos. Portanto, foram 4 anos em que cada um de nós vindo para cá, participando, construindo uma história e acreditando no processo. Exatamente. Legal. E então foi um processo financeiramente doloroso, sim, mas que nós sabíamos que ia dar certo. Legal. E já estava a dar certo desde o primeiro dia. Portanto, naquele primeiro dia, nessa primeira reunião, eu sabia, isto vai dar certo. Que legal. Brito, acho que assim, é uma questão um pouquinho mais técnica agora, mas tu entrou num ponto aí que tu falou de ir, e eu admiro muito isso, porque não é só ir, tu tem que ter coragem, tu tem que ter a visão, tu tem que ter uma estratégia, mas também o não ir, ou seja, dizer não para algumas oportunidades. E eu já escutei muito aqui no Brasil, e até pelo índice que tem de empresas que abrem, que fecham, eu não sei se é assim em Portugal, no Brasil inteiro, mas aqui tem esses números, né? Que a maioria das empresas não dura mais do que 2 anos, 3 anos, que muitos empreendem só por necessidade, não por estratégia ou com planejamento, e muito na emoção. Vou ver, né? E faço. E decido e vou, e aí depois não sabe mais, né? A parte financeira, nem a parte do marketing, o cara nem sabe direito o que ele é bom, às não vezes é bom. Muito na expectativa, achando que vai ficar rico. Muito na expectativa de que vai ficar rico, que vai ser uma mina de dinheiro, né? Por nada também que tem muito golpe aqui no Brasil, o pessoal cai muito nesse tipo de situação. Então, assim, se eu tiver uma dica, talvez, pro pessoal, e até para nós aqui, porque aí é curiosidade minha também, de novo, de como fazer essa avaliação de ir, não ir. Uma delas já meio que disse, né? Tinha condição para ir. Acho que essa é a primeira coisa de todas. Mas tu chegou a pensar, por exemplo, não, isso aqui tem similaridade com o meu negócio, ou isso aqui é uma oportunidade porque é em outro país, ou isso aqui eu disse sim por causa que tinha já um recurso lá, que foi ali a questão das cabanas, né, que você comentou. Então, tem esse tipo de avaliação, ou é uma avaliação mais técnica mesmo, de não, números, planejamento, como é que é isso? Um pouquinho entrando aí nos detalhes agora, né, sim. Brito? Sim, uma vez mais não vos vou conseguir ensinar isso. Porquê? O que conseguir transmitir já é muito valioso. Eu vou dizer, eu não sou um crente, e muito menos na sorte, mas a verdade é que todas as decisões que eu tomei na vida foram praticamente imediatas. Ou seja, eu não perco muito tempo a pensar. Quando eu perco tempo a pensar é não. Interessante. Já existe um padrão aí que tu utiliza e que deu certo de alguma forma. E não é sempre. Não é sempre.
Porque ainda recentemente eu disse um sim com muito tempo para pensar. Mas disse não várias vezes antes, ok? Mas depois... espero não me ter enganado. Mas a verdade é que eu sou muito desse impulso. Quando colocam alguma coisa na minha frente, um projeto, uma oportunidade, eu na hora ou quero ou não quero. Muito decidido, então. Na hora. Sim, já tem um bom... Interessante. Estou dentro ou estou fora. Um bom autoconhecimento para ver o que te importa ali mesmo e aí segue na consistência. E as coisas acontecem. Ainda recentemente tive um projeto que me foi apresentado em Portugal e a pessoa estava a explicar o projeto todo, mas assim que eu percebi o que é que era o projeto, eu pensei para mim, não tenho interesse. Mas não vou cortar já a conversa, não é? Portanto, vou deixar a pessoa continuar. E a pessoa continuou. E eu já não queria. Pronto. E depois no fim eu disse, acho uma boa proposta, não é para mim, estou fora. Se fosse uma boa proposta, para mim, que eu achasse que era uma boa proposta, eu dizia, estou dentro e vamos avançar, ok? Mas isto não é... Pode ser loucura, pode ser sorte, pode ser o que cada um entender. A verdade é que a minha vida sempre foi decidida desta forma. Interessante. Interessante, bem bacana. É uma coisa que, querendo ou não, apesar de... pode ser sorte, pode ser o feeling, mas é uma questão também de não perder tempo, né? Não perde tempo. Não perde tempo. Então, às vezes, a gente fica... Eu questionei isso porque, realmente, às vezes tem muito... Ou fazer muito por impulso, mas sem pensar em nada. Ou às vezes tu fica pensando demais e aí quando tu vê, passou a oportunidade. Exato. Né? Então, a gente tem muito esse dilema, às vezes, como empreendedor, pelo menos eu tenho muito isso de, poxa, vou ou não vou? Aí, às vezes, tu fica ali nessa avaliação, quer planejar muito e tal, pô, alguém já foi, alguém já aproveitou, já foi, já tá lá na frente. Legal. Então, é interessante isso. Eu fiz um negócio agora, há um ano atrás, em Blumenau. Onde eu tenho uma participação numa empresa. E então estávamos num jantar e surgiu a possibilidade, ou seja, explicaram-nos o negócio. Eu estava com mais 2 diretoras do BNI e estava a pessoa a explicar-nos o negócio. E elas olharam para mim e disseram, Brito, e se nós comprássemos uma franquia? Vamos comprar. Legal. Isso aí. E assim ficou. No dia seguinte voltámos a falar e eu falei com elas e disse, vocês não precisam de mim para isto. Eu tenho todo o interesse, mas vocês não precisam de mim. Vocês podem fazer uma sociedade, vocês já são sócias, as duas, podem fazer uma sociedade. Ontem, no calor, eu disse que sim, e é sim. Mas é só para vos pôr à vontade, se vocês quiserem fazer sem a minha participação, é tranquilo, para mim está tudo bem. Não, somos os três. Então tá. Bem decididas também. Bem decididas também. É os três. Então avança. Pronto. E então pronto, é o caso. Não é feeling, não sei, também já fiz maus negócios, mas os maus negócios nunca foram tão maus como os bons são bons. Sim. Não é? Por aí isso, a soma é positiva, né? Exato, o resultado acaba sendo positivo. Muito legal, muito bacana aí a tua história e a gente já tá chegando ao fim. Infelizmente, eu podia abrir um vinho aqui e ficar conversando até tarde. Eu adoro esse tipo de conversa e aprender com pessoas que têm histórias muito interessantes. Mas, a gente falou muito do BNI aqui, né? Claro, não tinha como. É algo que a gente vive e tu trouxe ele para cá, tá ajudando a expandir aqui, muito bacana, porque tá ajudando a fomentar o empreendedorismo local e trazendo metodologia, né? Então, para você que ainda não conhece o BNI, não sabe o que é, procura aí BNI Brasil, procura nas redes, só entra convidado, não é chegar e entrar. Então, procure alguém na tua rede que já faz parte, para te convidar para conhecer. É um grupo de networking que tem uma metodologia. Então, nós somos um grupo de empresários, tu vai poder conhecer vários empresários, fazer uma rede de relacionamento e a gente tem o dilema, né? O dilema não, na verdade, o lema de Givers Gain, que é um lema muito interessante. Eu pedi para o Brito comentar um pouco mais sobre ele, mas lá a gente procura networking de qualidade e de longevidade, e foi ali que eu aprendi o que é networking. Então, eu não achava que eu sabia, assim, networking...
é uma palavra muito da moda, né? Algo que todo mundo faz, mas ali eu aprendi de fato o que é o network, o que é a importância de ele ter qualificado, tu saber usar ele já para uma venda de um negócio, né? Algo assim, só tomar um café, mas ao mesmo tempo não é só negócio, é algo que tu pode usar para pontes, para conhecimento, para estratégias de longo prazo, que tu cria valor. Então eu aprendi muito isso ali, eu acho que é o que eu mais tenho aprendido. As reuniões 1 a 1 são sensacionais. E essa filosofia Givers Gain é muito interessante. Acho que seria legal tu comentar um pouquinho mais dela para o pessoal, o conceito e por que ela faz tanta diferença. Sim. O Givers Gain é a filosofia do BNI, portanto, ou seja, é uma palavra, ou neste caso 2 palavras, que são marca registada do BNI, que não têm tradução direta para o português, mas que no fundo significa que você recebe dando. Dando, você recebe. E o networking, que é a base do BNI, no fundo é a arte da não venda. Porque a maioria das pessoas, quando vai para um evento de networking, o objetivo é a expectativa da venda. E uma vez mais eu digo, não tenham expectativas. Porque as expectativas é que ferem os nossos objetivos, não é? Porque, poxa, fui num evento, gastei X reais, mais deslocação e não consegui fazer uma venda. Não é esse o objetivo. Porque para você fazer uma venda, você abre uma loja e vai vender produto. Ok? Agora, para criar relação com alguém que queira saber o que você faz e que queira comprar o seu produto ou serviço, você precisa de ser confiável. Você precisa criar relação com as pessoas. E o networking é isso. Eu já estive em vários eventos de networking onde não falei sequer daquilo que eu faço. E acreditem que é a maioria. E sabe porquê? Porque ninguém me perguntou. E eu gratuitamente não falo daquilo que eu faço. Porque só estou a perder o meu tempo. Porque quem tem interesse em saber aquilo que eu faço, pergunta. Porque é isso que eu faço com os outros. Eu pergunto, Tiago, eu acabo de conhecer o Tiago e pergunto, Tiago, como é que é o seu negócio? Como é que eu posso ajudar? Eu estou a interessar-me pelo Tiago. E vou fazer perguntas, e vou fazer perguntas, e vou fazer perguntas. E o Tiago, no fim, das duas, uma. Ou apenas dá respostas, ou então vai querer saber exatamente aquilo que eu faço também. E aí não sou eu que estou a vender o meu produto ou serviço. É ele que está a comprar. E a diferença de vender ou estarem-lhe a comprar é o preço. Sim. O seu preço desce quando você vende. E o seu preço sobe quando você é comprado. Ok? E o Givers Gain é isso. É eu interessar-me pelas outras pessoas. Genuinamente. Genuinamente. O meu objetivo é ajudar as pessoas que estão à minha volta. Se essas pessoas me quiserem ajudar, são pessoas que têm a mesma filosofia que eu. Mas não sou eu que vou pedir essa ajuda, não sou eu que vou forçar a venda. E isso é o Givers Gain. Muito bom. Sensacional. E sem expectativa, né? Porque a gente, às vezes, uma coisa que eu acho fantástico, não só no BNI, na vida, que quando a gente pratica isso, é que geralmente quem a gente está dando ou doando e coisa e tal, não é necessariamente quem vai estar nos retribuindo. Na verdade, a retribuição, às vezes, ela vem de completamente outros contatos, outras conexões. Então, o BNI, ele acaba fazendo esses laços acontecerem de várias formas, né? De vários caminhos diferentes. Não é uma troca simplesmente entre dois membros, né? Unilateral. Então, é uma filosofia que eu sempre falava muito lá no BNI, quando eu tinha que apresentar as reuniões, que o que me fez entrar no BNI foi justamente isso, porque eu já praticava isso antes, aí eu entrei, cheguei, conheci uma reunião, eu disse, poxa, agora eu tenho um lugar para fazer isso, para praticar isso, que tem mais pessoas praticando, não sou só eu. E aí ali a gente acaba ficando, a gente acaba se sentindo em casa, digamos assim, né? Em questão de entender que tem outros empresários, outras pessoas que também querem ou também já praticam essa mesma filosofia. Que às vezes a gente, como empresário aqui, fica meio solitário. Empreendedor, ainda mais quando a gente está no início, né? A gente acaba ficando meio solitário. Então, o BNI também é interessante para isso. É um lugar onde que tu tem ali um grupo de apoio, não só para fazer mais negócios, mas também para trocar conhecimento, para ouvir a história, como a gente pôde ouvir hoje aqui a história do Brito nesse podcast,
Lá a gente acaba tendo essa experiência semanalmente, só não tão intensa, não tão detalhada, mas acaba fazendo isso também durante os cafés, no momento antes ou depois da parte orquestrada ali da reunião. Então, é muito interessante. Brito, infelizmente, acho que batemos aqui já o nosso horário, isso aí, né, Matheus? Mas te agradecer e pedir aí para ti fazer o teu pitch final, já que falamos tanto de BNI, apesar de estar em Portugal, mas também está aqui. Se quiser fazer pitch do BNI, se quiser fazer pitch de qualquer outro negócio, fica à vontade aí para deixar também os teus contatos, qualquer coisa que o pessoal quiser saber mais sobre o BNI, saber mais sobre algum dos seus negócios, ou te visitar lá em Portugal, né? Muito bem. Muito bem. No fundo, eu estou aqui como empresário, como qualquer um de vocês, que também o são. E de empresário para empresários, de empreendedor para empreendedores, aquilo que nós procuramos são sempre parcerias. Nós sabemos que vivemos num mundo que nós tocamos para a frente. E então, com estas conexões, procurem bni.com, BNI Brasil, BNI Porto Alegre, mais especificamente, e com certeza vão ter um grupo de empresários que vos pode ajudar a perceber um pouco esta metodologia, porque é uma metodologia que traz mais sucesso, traz mais crescimento para os negócios e para os empreendedores e abre a mente de cada um de nós para novos horizontes. Eu sempre disse um dia que eu ainda vou ter outro negócio. E isso já aconteceu mais do que uma vez, não é? Portanto, além do negócio que eu já tinha, eu já tenho outros. E ainda vou continuar a ter outros. Pronto, porque é essa a minha vontade, é fazer parcerias, sociedades. É o propósito. Ter várias fontes. É um dos propósitos de ser empreendedor, exatamente. Ter várias fontes. Perfeito. Bom, muito obrigado, Brito, mais uma vez. Uma honra aí para nós. Matheus, isso aí. Teu encerramento aí para o pessoal também. Claro, vamos lá. Não, primeiro, muito feliz de participar aqui com a gente. Aceitou o nosso convite ali de última hora, meio que a gente armou uma armadilha ali para ti, mas a gente não queria perder a oportunidade de conhecer a tua história. Mas eu disse sim. Eu disse sim, é isso aí. A gente, como empreendedor, tem que arriscar, né? Senão, não. É isso aí, foi muito legal, obrigado mesmo. E, Tiagão, valeu, obrigado de novo e mais essa parceria de hoje, tem sido muito rico para mim. E, pessoal, siga aí o Líderes de Sucesso, conheça mais, se engaje, estude, aprenda aí para a gente ter uma sociedade mais rica, com mais empreendedores, e conte com o BNI também. E vamos lá, vamos para essa. Onde é que o pessoal te encontra, Matheus? O pessoal me encontra no LinkedIn, Matheus.Lorenzi. Perfeito. Bom, pessoal, agradecer aí pela audiência de vocês. Eu sou o Thiago, então quem quiser fazer contato ou saber mais, @plano B _agência ou o @tbalbinotti. E agradecer mais uma vez aí, Brito, Matheus, foi um prazer, sempre muito bom. Agradecer a Fórmula também, os estúdios aqui onde que a gente está gravando esse podcast, que é também quem começou o projeto, né, do Líderes de Sucesso. Também acompanhem, né, sigam lá, Líderes de Sucesso no Instagram e no YouTube, e vocês aí vão estar vendo também os próximos episódios que a gente vai estar gravando aqui com outros líderes, hoje em especial com o Internacional e o Brito. Então, muito obrigado, pessoal. É isso, obrigado, até a próxima. Até.